Amigos, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Como o pastor aqui mencionou, apesar aí da pouca idade, já sou pastor sim, e tenho hoje o privilégio de estar pela segunda vez aqui com vocês para abrir a palavra de Deus. Estive ano passado, num sábado, foi uma bênção e hoje tenho certeza que Deus falará conosco novamente. Amém? Amigos, sei que o nosso tempo é adiantado, mas uma pergunta para vocês. Quantos aqui já ouviram alguma promessa? Ano de 2018, algumas ouviremos, né? Ano de eleição, Copa do Mundo, quantas promessas a gente não ouve? Qual que é o problema das promessas hoje em dia? Que muitas das promessas que entram desse lado aqui, saem desse outro lado, sem serem cumpridas. Agora, você recebeu alguma promessa na tua vida que te marcou? Teve uma promessa na minha vida que foi marcante. Eu morava em Castro, né, como a maior parte da minha família, estava comentando com o irmão aqui agora, e eu lembro que era uma época de febre na cidade jogar tênis de mesa, ping-pong, sabe? E eu amava jogar o tal do ping-pong, tênis de mesa. Até que, certo dia, eu resolvi começar a jogar em casa com o meu irmão. Tenho um irmão mais novo, ele é 4 anos mais novo do que eu, é loiro, do olho azul. Não tem nada a ver comigo, queridos. Sempre que acontecia alguma coisa errada lá em casa, a culpa era de quem? Era minha, não era do loirinho bonitinho, não. Eu sofri bastante já nessa vida. Mas enfim, nessa época, começando a jogar com meu irmão, nós chegamos em casa e pensamos, vamos jogar tênis de mesa. Vamos. Mas sabe qual era o problema? Não tínhamos raquete. Como jogávamos então? Pegava esse caderno de capa dura, sabe? Pegava o caderno de capa dura, uma régua de madeira, colocava no meio do caderno, passava durex e pronto, estava feita a raquete. Ô pobreza, né? Mas tinha mais um problema. Eu tinha raquete, mas ainda faltava o quê? Bolinha. Não tinha bolinha. Sabe como fazíamos com a bolinha? Sabe aquele desodorante Rolon que você tem na tua casa, o Rexona? Esse mesmo. Quando acabava o desodorante, o que nós fazíamos? Pegávamos uma faca. E você que está ouvindo isso, não faça isso em casa, tá? Perigoso. Pegávamos uma faca, tirávamos aquela bolinha dali e pronto. Já tínhamos a raquete e a bolinha. Era um pouco pesada, admito, mas dava para jogar. Já tínhamos a raquete e a bolinha. O que está faltando? Mesa, não tinha mesa. Mas havia uma mesa na cozinha de casa. Não era uma mesa retangular certinho, ela era meio redonda nas pontas, mas dava tranquilo para jogar. Mas faltava uma coisa, a redinha. O que ia fazer com relação à redinha? Não tinha redinha lá em casa, mas lá em casa havia uma ripa, pedaço de madeira, fininho. Colocávamos ela dava exatamente a altura de uma redinha. Colocávamos ela no centro da mesa, colocava um estojo de cada lado e pronto, estava feita a minha redinha. Passávamos ali tarde inteira brincando de ping-pong, tênis de mesa. Até que certo dia meu pai chegou para mim e para o meu irmão e falou assim, Dudu, eu tenho uma proposta para vocês. E eu falei, qual é a proposta, pai? Se vocês nesse ano se comportarem, se tirarem boas notas na escola, se cumprirem ali todos os requisitos que tem no guarda-roupa de vocês, minha mãe tinha uma lista, se tomarem banho todos os dias, acreditem, ela precisava colocar isso como estatuto lá em casa. Se tomarem banho todos os dias, se fizerem isso, aquilo, no final do ano, eu vou dar uma raquete, uma bolinha e uma redinha para vocês. Queridos, pensem em um rapaz dedicado aquele ano. Pensem num rapaz comprometido com a escola, só nota boa. Pensem num rapaz obediente, tomei banho todos os dias aquele ano. Chegou o final do ano, época de novembro, o que nós fazemos em novembro lá na sala? O que nós colocamos lá no cantinho da sala? Alguém lembra? Árvore de Natal. O que nós fizemos? Minha mãe começou a montar aquela árvore de Natal, era novembro, final de novembro. Embaixo da árvore colocamos o quê? Os presentes. Colocamos os presentes embaixo da árvore. Certo dia, era uma quinta-feira, como de costume, minha mãe e a minha avó foram ao mercado fazer compras.
Meu pai estava viajando a trabalho e eu e meu irmão estávamos em casa, sentados ali no sofá da sala, assistindo televisão. Quando de repente eu olho para a TV, aí eu olho para o meu irmão, nós dois olhamos para baixo ali da árvore de Natal, aí nos olhamos de novo, olhamos para baixo da árvore de Natal, e havia ali embaixo da árvore um presente, um pacote meio suspeito, sabe? E eu olhei para o meu irmão, ele olhou para mim, olhamos para aquele pacote, e o meu irmão olhou para mim e disse assim: e aí, vamos? Eu falei: vamos. Fomos até aquele pacote suspeito, com muito cuidado, igual um espião mesmo, comecei a tirar agora aquele durex do pacote, sabe, para não rasgar, para depois poder fechar de novo. Comecei a tirar com cuidado aquele durex, abri o pacote. Quando abri o pacote, adivinha o que tinha lá dentro? O quê? O presente? Não, era meia cueca. Fiquei um pouquinho frustrado, mas olhei o pacote do lado, e aquele pacote também era suspeito. Com muito cuidado, abrimos aquele segundo pacote, tirei o durex devagar. Quando abri o pacote, qual foi a minha surpresa? Adivinha o que tinha lá dentro? Agora você não quer chutar, né? Queridos, havia a redinha, a raquete e a bolinha. Começamos a jogar, fomos para a mesa da cozinha, instalamos ali tudo e começamos a jogar. 1 hora e pouco jogando, quando começamos a olhar no relógio e conseguimos notar, né, que estava dando horário da minha mãe voltar, sabe o que fizemos? Guardamos tudo de novo dentro do pacote, sentamos ali no sofá de casa, fingindo que éramos 2 centinhos, né? Uma aureolinha na cabeça. Deu o horário da minha mãe chegar, chegou, estávamos sentadinhos, quietinhos, normal. Até que chegou o Natal, meu pai nos deu o presente. Quando ele nos deu o presente, nós abrimos o presente, fizemos aquela cara de surpreso, sabe? Nossa, eu não imaginava. E brincamos lá com a redinha, a bolinha e as raquetes. Queridos, por que eu fiz isso? Por que eu e meu irmão fizemos isso? Por que abrir o presente antes? Por que tanto cuidado? Sabe por quê? Porque meu pai havia me feito uma promessa. Eu quero nessa noite abordar com vocês uma promessa que já estamos carecas de saber, mas que muitas vezes nos esquecemos no dia a dia. Eu quero que você abra a tua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Sempre que era pôr do sol, quando eu era criança, minha família costumava fazer com que cada um falasse um versinho, sabe? E quando eu aprendi esses 3 versos que vamos ler agora, eu confesso para vocês que eu me achava. Porque quando chegava a hora do versinho, eu falava 3 versinhos seguidos. Eu achava que era o bom. São versos que eu tenho na minha mente desde sempre, mas que têm uma importância muito grande para nós. João capítulo 14, verso 1 a 3. Diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, esses versinhos, com certeza você sabe de cor, tanto quanto eu. Mas a pergunta é, o que esses versos querem dizer? Esse texto está inserido no contexto de despedida de Jesus, capítulos 14, 15 e 16. Em outras palavras, nos capítulos anteriores, Jesus chega para os discípulos e diz assim: ei, eu estou indo embora e vocês não podem me seguir, tá bom? Eu sei que vocês abandonaram tudo, que vocês largaram casa, que vocês largaram o emprego, largaram a família para me seguir, tá bom? Nesses últimos 3 anos e meio, mas agora eu estou indo embora e vocês não podem me seguir, tá bom? E ele foi saindo. Imagine você como os discípulos não estavam. Conta a história que no último dia de vida, Adolf Hitler, muito conhecido por todos, ele foi encontrado de uma forma nunca vista antes. Ele estava cabisbaixo, havia casado-se dias antes, e ele estava agora almoçando sozinho, com 2 dos seus generais, a sua secretária, e nem a sua esposa estava ali. Sua esposa estava no quarto, trancada.
Ele almoçou com esses 2 principais generais, trocou algumas palavras, saiu dali e foi para casa. Entrou no seu quarto, seus generais ficaram para fora. Ele entrou no quarto e trancou a porta. Quando ele entrou no quarto e trancou a porta, sua secretária narra no seu livro que aqueles próximos momentos foram de um silêncio ensurdecedor. Parece estranho isso, né? Mas foram de um silêncio que acabava preocupando eles, que deixavam eles nervosos. Ele entrou, aquele silêncio pairava sobre o ar, até que aquele silêncio acabou por conta do barulho de um tiro. Aqueles generais arrombaram a porta do quarto, e quando abriram a porta, se depararam com a seguinte cena. Estava caída no chão a esposa de Hitler, morta, envenenada. E quando eles olham lá no cantinho da sala, estava Hitler deitado em sua poltrona, com uma arma nas mãos, todo ensanguentado. Ele havia dado um tiro na sua cabeça, se matado. O que é interessante é que nesse mesmo livro, a sua secretária, ela narra quais foram os eventos que sucederam o suicídio de Hitler. E sabe quais foram? Todos os seus principais generais começaram a tirar a sua vida. Suicidaram-se. Até que chegou o momento de Joseph Goebbels, seu principal general. Joseph Goebbels reuniu toda a sua família em casa, dentre toda a sua família, 5 filhinhos pequenos, e ele agora, juntamente com a sua esposa, ele tira a sua própria vida e mata os seus 5 filhinhos pequenos. E ele deixa uma carta escrevendo o porquê foi que ele fez aquilo, que ele se matou e tirou a vida de 5 dos seus filhinhos pequenos. Sabe qual foi a justificativa dele? Ele falou que ele tirou a sua vida e tirou a vida dos seus filhos, porque ele não sabia viver em um mundo sem Hitler. Ele não tinha mais vontade de viver em um mundo onde não tivesse mais o seu Führer, onde não tivesse mais o seu grande líder. Para pensar comigo. Será que ele estava certo no que fez? O que ele fez foi por quê? Foi motivado pelo quê? Queridos, toda a vida de Joseph Goebbels estava centralizada na pessoa de Hitler. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele deixava de fazer, estava centralizado em Hitler. Todo o seu futuro, todos os seus planos para o final de semana, para o ano seguinte, para a sua vida inteira, todo o seu futuro, estavam centralizadas na pessoa de Hitler. Quando Hitler agora tira a sua própria vida, Joseph Goebbels já não tem mais razão de viver. E assim como muitos outros generais, ele acaba tirando a sua própria vida. Sabe por quê? Porque para ele não havia sentido viver em um mundo sem o seu grande mestre, sem o seu grande líder. Quando olhamos para o capítulo 13 de João, você não precisa ler, mas no capítulo 13, Jesus chega para os discípulos e avisa: ei, eu vou embora. Vai haver aqui algum traidor, vai acontecer isso e eu vou embora. Como vocês imaginam que estava a cabeça dos discípulos? Capítulo 14, verso 1, começa dizendo o seguinte. O que diz aí o capítulo 14, verso 1? Não se turbe o vosso coração. Se eu chego para vocês e falo: ei, fiquem em pé, é porque antes vocês estavam sentados ou deitados. Se eu chego para vocês hoje e falo: ei, fiquem felizes, é porque antes vocês estavam tristes. Para Jesus olhar para os discípulos e dizer o seguinte: não se turbe o vosso coração, é porque o coração deles estava como? Não é turbado, viu? Perturbado. Eles estavam perturbados com o quê? Com a ausência de Jesus. Queridos, toda a vida daqueles discípulos estava centralizada em Jesus. Tudo que eles faziam e deixavam de fazer estava baseado naquilo que Jesus falava. Toda a vida deles dependia de Cristo. Quando Cristo vem e fala: olha, eu estou indo embora e vocês vão ter que ficar, eles ficaram perturbados, a mente deles ficou destruída. E aí Jesus resolve acalmá-los. E sabe como, queridos, Jesus resolve acalmá-los? Por meio de uma promessa. O que essa promessa diz? Ei, não fiquem perturbados. Eu estou indo agora, vocês não podem me seguir, mas eu estou indo com um objetivo, de preparar um lugar para buscar vocês e levar para esse lugar. Porém, sabe qual é o problema do ser humano? Muitas vezes é preciso ver para crer. E Jesus, em toda a sua infinita misericórdia, Ele nos deu cenas
de como será esse local. Abra a tua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse lá no capítulo 21. O mesmo João que nos descreveu essa cena agora, ele tem uma visão dessa morada, desse lar que Jesus foi construir. Se você ler a partir do verso 9 do capítulo 21, você vai ter detalhes desse local. Queridos, talvez tudo que vocês já sonharam na vida. Uma cidade de ouro quadrada, uma cidade gigantesca, com 12 portas, 3 portas em cada lado, cada porta de uma pérola preciosa, com ruas de ouro, com mansões inteiras de ouro, pedras preciosas, uma cidade fantástica. Mas sabe o que mais chamava a atenção de João? Não eram os aspectos físicos, a riqueza dessa cidade. O que mais chamava a atenção de João não era viver na melhor cidade do universo. Não. O que mais chamava a atenção de João, ele descreve no verso 1. Capítulo 21, verso 1. Quando ele diz assim, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Uma enquete aqui com vocês agora. Quantos acham que no céu vai haver mar? Olha, temos 2, 3, 4, alguns. Quantos acham que no céu não vai haver mar? 2, 3, tem muita gente que não acha nada, né? Queridos, confesso para vocês que esse é um dos versinhos que eu também gravei desde criança. E quando eu ouvi esse verso, eu não queria ir para o céu, sabia? Eu cheguei para minha mãe uma vez e falei: mãe, eu não quero ir para o céu. Ela falou: nossa, mas por quê? Eu falei: não, mãe, não quero. Eu tenho uma coisa muito gravada na minha mente. Quando era final de ano, meu pai colocava todos nós no carro e começávamos a descer para a praia. Sabe aquele ponto da Serra do Mar, em que pela primeira vez nós conseguimos enxergar o mar lá ao fundo? Meu pai parava o carro, fazia eu, meu irmão, minha mãe, fazíamos descer do carro, ele olhava para o mar, olhava para mim, para o meu irmão e falava assim: Gu, Dudu, olhem lá o tamanho do badegão. E eu ficava pensando, mas o que será que é badegão? Chegava ali na praia, descíamos, né, na areia, começávamos a andar, brincar na areia, e quando íamos entrar no mar, meu pai nos parava e falava: Gu, Dudu, olha só o tamanho do badegão. Queridos, eu confesso para vocês que eu cresci, eu estudei, fiz faculdade, procurei no dicionário, procurei em todo e qualquer lugar, e até hoje eu não encontrei a definição de o que significa o tal do badegão. Mas sabe qual é o ponto? Quando eu li esse verso, a minha decisão era não ir para o céu. Sabe por quê? Porque no céu não iria haver o badegão, o mar. Será que no céu não vai haver mar? Quando estudamos um texto da Bíblia, nós não podemos deixar de lado o contexto em que ele foi escrito, certo? Olhando para o livro de Apocalipse, quem foi que escreveu o livro de Apocalipse? João. Quando ele escreveu o livro de Apocalipse, onde ele estava? Na ilha de Pátimos. Como a sua própria definição diz, uma ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. A ilha tem alguma ligação com o continente? Não. O que separa a ilha do continente? O mar. Sabe o que João está dizendo aqui? Queridos, sabe onde estavam as pessoas que João amava nessa terra? Sabe onde estavam as coisas mais preciosas para João aqui nessa terra? Estavam no continente. Sabe onde estava toda e qualquer coisa que fazia bem para o coração de João? No continente. Sabe aquelas pessoas, aquele abraço gostoso que te traz paz? Sabe onde estava? No continente. E João estava sozinho naquela ilha. Sabe qual era a única coisa que separava João daquilo que ele mais amava? O mar. Quando João tem uma visão dessa nova morada que Cristo foi preparar, queridos, o que chama a atenção de João não é a beleza física desse local, não é o ouro, não é a pedra preciosa. O que chama a atenção de João nesse local é algo mais, é de que nesse local não iria haver dor, não haveria morte, não haveria sofrimento,
Queridos, parece que estamos anestesiados com o sofrimento dessa terra. Vemos notícias, manchetes, de que morreu mais não sei quantos na Síria por gás químico. Vemos notícias de que morreram não sei mais quantos em um terremoto. E parece que estamos anestesiados com isso. Aprendemos a conviver com a dor e sofrimento. Quantas pessoas você não enterrou nessa última década? Quantas pessoas que você ama, você já não deixou lá no cemitério? Quantas pessoas que você ama não estão longe de você nesse momento? Queridos, estamos anestesiados com um mundo de dor que não fomos feitos para lidar. Quando João tem uma visão desse novo lar, ele vê que nesse lugar, a dor, o sofrimento, a saudade que essa terra traz, não existirão mais lá. E João agora fica feliz com isso. Mas posso dizer uma coisa para vocês? O que chama a atenção de João nesse lugar, não é a beleza física, não é o fato de lá não haver morte e sofrimento. Sabe o que mais chama a atenção de João? Olha o que diz o verso 2. Apocalipse, mesmo capítulo 21, verso 2 e 3 diz assim: Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Sabe o que mais chamava a atenção de João? Não era a riqueza, não era a ausência de dor, era a presença de Jesus, de Deus, do seu mestre, do seu líder. Anos antes, queridos, João estava com o coração perturbado, porque Jesus estava indo embora. E agora, tempos depois, João tem uma visão, onde ele se encontra novamente com aquele que era dono de todo o seu amor, dono de todo o seu coração. Eu não sei o que mais tem valor para você nessa terra. Se é a tua casa, se é o teu carro, se é o teu trabalho, se é o teu tempo. Nos contentamos em vir à igreja 1, 2 vezes por semana, ficarmos 1 hora aqui, e queridos, já começa a bater desespero em querer ir para casa e dormir, em querer fazer outras coisas, quando ficamos 8 horas, 9 horas no trabalho, quando ficamos tanto tempo dedicado para lazer, para os nossos interesses. Queridos, qual é o nosso papel nessa terra? Qual é o nosso sonho? Enquanto o nosso foco nessa terra for as coisas dessa terra, nós não teremos uma visão clara de qual é o maior benefício do céu. Sabe qual é o maior benefício do céu? É Jesus, é a presença do teu Salvador. Queridos, a Bíblia inteira aponta para um Deus, cujo nome é Jesus. O Antigo Testamento inteiro narra de um Deus Criador, um Deus Criador que viria novamente se fazer homem em teu benefício. O Novo Testamento inteiro narra de um Jesus, um Deus que se fez homem, que venceu o pecado na cruz e que retornaria para nos buscar. Nós estamos vivendo agora no ínterim, entre a primeira e segunda vida de Jesus. Estamos vivendo um pedacinho da história desse planeta, da história do universo. E parece que focamos tanto nas coisas ao nosso redor e nos esquecemos do que realmente importa. Querido, você foi feito para viver num céu de belezas físicas, com ausência de dor e sofrimento. Você não foi feito para lidar com a dor que você vive todo dia, com as preocupações. Mas acima de tudo, você foi feito para desfrutar a presença do teu Criador. E muito em breve, o nosso Jesus, que nos criou, que nos moldou com a sua própria mão, que se fez homem pela eternidade para nos salvar, Ele virá para te buscar. Agora a grande pergunta dessa noite é: lá quando eu era criança e o meu pai me fez uma promessa, o meu coração ficou ansioso com essa promessa. O meu coração ficou tão ansioso que antes da hora eu queria desfrutar logo dos benefícios. Pergunta para vocês hoje é: a Bíblia tem 2.500 vezes a repetição da promessa de que Jesus virá. Quão ansioso você está para se encontrar com Jesus? Quão ansioso você está? Ou a nossa ansiedade será que é mais focada nesse ano, nas coisas que nós temos aqui nessa terra? Queridos, algo inimaginável está preparado para nós. E Jesus vem buscar
para si os seus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele plante nessa noite no nosso coração o grande e intenso desejo de nos prepararmos para a sua vinda, para que possamos não apenas nós aqui subirmos com Ele para o céu, mas ajudarmos assim a preparar outras pessoas para subirem também. Espero muito em breve poder estar falando novamente com vocês e falando da realidade que eu tenho vivido. Queridos, Deus tem o seu povo lá fora, que está extremamente ansioso em conhecer esse Deus que você conhece. Que Deus te use para que você também leve essas boas novas adiante. Esse é o meu desejo e a minha oração nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé para encerrar e cantarmos o hino 502, Vaso Novo. Que Deus possa realmente nessa noite quebrar, quem sabe, alguma área da nossa vida e nos fazer conforme a sua vontade. Vaso Novo, 502. Quero chamar aqui nosso ministro do louvor. Não foi o dom que Deus me deu. Isso. 502. Depois de uma mensagem tão linda, nos resta termos um vaso novo para encontrarmos esse Deus. Vamos colocar o nosso coração, lembrando dos conselhos que o pastor nos deu. Muito importante, as transformações em nossa vida, porque Ele breve voltará. Termino usando os versos de João, capítulo 21, versos 5, 6 e 7, onde ele diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 7: O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Nós não somos vencedores porque nós somos bons, mas aquele que já conquistou a vitória, nos oferece hoje essa vitória de graça. Que Deus possa realmente mudar o nosso coração, nos dar uma nova vida, para que possamos desfrutar dessa vitória. Oremos. Querido Deus, nosso grande Pai, Senhor, louvamos a Ti, porque o Teu sacrifício, Pai, trouxe a nós uma chance de vida eterna de graça, Pai. Queremos Te agradecer porque hoje podemos ser lavados por Ti, podemos ser renovados, feitos novos, assim como o vaso nas mãos do oleiro. Por favor, Pai,
que o nosso coração esteja repleto daquilo que realmente importa, que possamos nos preparar para o cumprimento da única promessa que tem valor nessa terra, que é a promessa do teu retorno. Abençoa cada filho teu aqui nessa noite, Pai, que eles recebam a bênção, a paz e a alegria que vieram buscar. Leva-os em segurança, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês.